Oi, gente! E aí? Então, hoje nós vamos fazer uma maquiagem com batom vermelho. Muitas vezes a gente quer usar ele, mas tem medo, não sabe com que sombra usar. Então hoje a gente vai estar ensinando pra vocês como você pode estar usando o batom vermelho, com que sombra, para que não fique nada muito exagerado. Eu usei uns tons mais de marrom, com dourado, então que não fica tão carregado para usar com o batom vermelho, que a gente vai destacar mais os lábios, né? Então eu vou começar aplicando essa sombra aqui, que é um tom mais de dourado envelhecido. Essa é o Kypros, da linha do Duda Molinos. Vou aplicar ela mais aqui no centro dos olhos. Você pode estar substituindo pelo dourado, mais amarelado também, o que você preferir. Certo? Agora eu vou aplicar uma sombra iluminadora, que é esta aqui, que é a Solar, também do Duda Molinos. Vou aplicar ela mais aqui no início, só pra iluminar um pouquinho esse cantinho aqui. E agora eu vou esfumar com a sombra marrom opaca, também da linha do Duda. Essa é a cor Brown Stone. Vou vir com ela aqui no cantinho. Esfumaçando bastante, pra não ficar muito marcado, né? Esse é o marrom opaco, você pode estar substituindo por uma sombra um pouquinho mais brilhante, né? Mas o opaco ele fica mais discreto. Pronto. Depois de você esfumar, agora a gente vai aplicar o iluminador aqui em cima. Que é este aqui, que é um branquinho, também da linha do Duda. Esse ele também não tem brilho, tá? Vou aplicar então bem aqui embaixo da sobrancelha. Só pra levantar o olhar, dar uma iluminada, né? Opa. Ixi, sujei. Isso acontece, a gente acaba se borrando tudo. Pronto. Aí agora eu vou aplicar o delineador. O delineador que eu vou usar é esse aqui da Revlon, que é Color Stay, que a ponta dele é bem durinha. A ponta mais durinha, então é bem fácil de aplicar. Não é aquelas molinhas, né? Delineador líquido. Então eu vou vir aplicando o contorno aqui dos olhos.
Se você tiver dificuldade para aplicar o delineador, uma maneira bem fácil e rápida é de você estar aplicando primeiro o lápis. Você faz o contorno com o lápis e depois você vem preenchendo com o delineador. Fica bem mais fácil. Pronto, fiz o contorno, agora eu vou fazer esse puxadinho aqui, ó. Como que eu vou fazer esse puxadinho? É bem facinho, tá? Você terminou de aplicar o delineador aqui nesse cantinho, ó, até aqui. Aí agora eu vou puxar de baixo pra cima. Só se estendendo. Agora você vai fazendo o desenho dele. Você vem juntando até o outro traçado que a gente já fez antes. Então, só um leve puxadinho, né? Aí agora eu vou estar aplicando o lápis. Esse é da linha Dark Conceal. O meu ele já tá pequenininho, mas ele é maior, tá? Essa é a cor Noir, que é o número 1, que é o Starline. Ele é bem macio, bem fácil. Você pode estar, como ele é bem preto, você pode estar usando no lugar do delineador líquido, você pode estar usando esse lápis preto aqui. Então agora eu vou puxar o traçado de onde eu terminei o delineador até mais ou menos aqui no início. Você pode estar substituindo o lápis preto pelo marrom, ou até mesmo não estar usando o lápis embaixo, como você preferir também. Eu costumo aplicar ele também aqui dentro. Pra ele dar uma escurecida nesse cantinho aqui. E pra finalizar eu vou aplicar a máscara. Eu vou usar hoje essa também da linha do Buda Molinos, que é a 3D. O pincelzinho dela é mais fininho, então ela tem o efeito de alongar mais, de dar mais volume. Também deixa os cílios mais definidos, né? Então vou passar por Vex. E agora a máscara.
A sombra ficou algo mais discreto, né? Essa sombra você pode estar usando à noite, por mais que ela não seja tão, como eu posso dizer, muito forte, você pode estar usando tranquilo, porque o que a gente vai estar destacando é os lábios com o batom vermelho. Você pode estar usando não só o vermelho, mas também o marrom, o tom mais acobreado, os tons mais escuros, que se destacam mais, fugindo um pouco do rosa, desses mais cor-bocas, né? Então agora eu vou aplicar primeiro, muito importante, sempre que você for usar um batom mais escuro, nos batons mais claros você também pode estar usando, mas nos escuros ele se destaca mais, que é o lápis para os lábios. De preferência que ele seja da mesma cor do batom, ou o mais próximo possível. Então assim, não que você não possa, mas fica muito estranho você estar usando um contorno vermelho com um batom rosa. Fica muito artificial, então de preferência que seja o mais próximo possível da cor do batom. Como eu vou usar o vermelho, no lápis de lábios também vai ser o vermelho. Então aonde nós vamos aplicar? Para aumentar os lábios, se você tiver um lábio um pouquinho menor, nos nossos lábios, não sei se você vai conseguir ver, a gente tem um esbranquiçadinho aqui em cima do contorno. Então esse é o limite para aplicar o lápis e o batom. Se você tiver o lábios maior e não quiser aumentar mais, você vem aplicando ele um pouco abaixo do teu contorno natural. Então é bem simples. Você só vem seguindo o próprio contorno dos lábios, não tem muito segredo. Dificilmente os nossos lábios eles já são bem contornados, então se você tiver uma falhinha, o lápis ele ajuda a disfarçar. Bem simples. Então depois que a gente já fez o contorno, agora nós vamos aplicar o batom. Eu vou aplicar o batom com o pincel de lábios. Por que eu vou estar usando o pincel? O batom, principalmente os mais escuros, quando você aplica ele direto nos lábios, ele acaba ficando uma cor mais escura ainda. E quando a gente aplica com o pincel, a cor fica mais bonita e ela também dura por mais tempo. Porque quanto mais camadas de batom você aplicar, menos ele vai fixar. Por isso que a gente usa bastante o pincel de lábios, tá? Sem falar que fica bem mais fácil para estar espalhando, né? Porque às vezes o vermelho, a cor muito escura, você não consegue aplicar bem nesse cantinho, ou aqui no início para fazer bem certinho o desenho. Então é importante você estar usando o pincel de lábios, tá? Ou às vezes você não tem o pincel, pode aplicar com o dedo, né? Mas de preferência que não seja direto com o batom, tá? O batom que eu vou usar é esse aqui da Arc-en-Ciel, que esse é o Rouge Marilyn, que ele é um tom de vermelho. Ele é cremoso, mas ele não tem muito brilho, tá? Então assim, agora é bem fácil, você só vai preenchendo onde a gente fez o contorno, né? Você vem preenchendo aqui. E o batom vermelho é importante que ele fixe bem, né? Tanto o batom quanto o lápis para os lábios, eles têm que ter uma boa fixação. Porque senão ao passar do tempo que você estiver usando batom, ele começa a ficar só no contorno dos lábios e fica um pouco estranho. Então ele tem que ter uma boa fixação, principalmente os tons mais escuros. Ele tem que durar bastante para ficar bonito sempre que você estiver usando, né? Certo? Então, com o pincel a gente consegue fazer bem certinho esses cantinhos aqui, aqui.
Então, o mais importante para usar batom escuro é fazer o contorno com o lápis labial e depois aplicar ele com o pincel para durar mais tempo e a cor ficar mais bonita. Se eu fosse aplicar direto com ele ficaria bem mais escuro. Aqui ele aparenta ser mais escuro, né? Então, por isso você acaba até economizando um pouco do produto, na verdade, né? Então agora, para finalizar, eu vou aplicar o blush. Vou estar usando esse aqui da linha da Wet n Wild, que é um bronze. Como a gente tá usando um batom mais escuro, para que fique algo mais equilibrado, não fique muito carregado, a sombra e o blush eles vão ser mais discretos, né? Que o que realmente vai chamar mais atenção é o batom vermelho. Então isso é algo muito importante na maquiagem, assim. Para não ter erro, é sempre que você estiver se maquiando, você chamar a atenção para uma parte do seu rosto só. Se for a sombra, o batom ou o blush. Então não dá pra carregar os três, senão fica um pouco artificial, assim. E quando a pessoa for olhar pra você, ela não vai saber pra que olhar, vai ser muita informação para um rosto só. Então, como o vermelho ele já chama bastante atenção, de preferência que os olhos e o blush seja algo mais discreto, né? Fazendo isso, daí não tem erro. Claro, depende da ocasião, às vezes você vai pra uma festa, dá pra estar usando uma sombra mais escura, né? Mas fazendo esse processo, daí não tem erro, tá? Essa maquiagem é uma maquiagem bem clássica. Você pode estar usando em festas, sair à noite, ou até mesmo durante o dia, ou ocasiões mais simples. Então é uma maquiagem bem clássica, o batom vermelho é algo mais elegante, então você pode estar usando tranquilo, tá? E a gente tem um pouco de medo, ou talvez um pouco de receio por chamar muita atenção. Mas o vermelho é sempre vermelho, ele vai estar sempre em alta, então você pode usar tranquilo ele, tá? Só aquela dicasinha assim, pra você não errar na maquiagem, como diz o Duda Molinos, menos é mais. Então se você viu que o seu olhar ficou muito carregado, com o batom vermelho não ficou um pouco exagerado, dá uma suavizada que vai ficar mais bacana, né? Então é isso. Ah, e sempre cuidar no dente, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa assim e acaba ficando o batom vermelho no dente. Então sempre é bom ter um guardanapo junto com a gente, um espelhinho, né? Pra caso acontecer isso, a gente não passar vergonha. Então, só limpar ali no dente e tranquilo daí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês comecem a usar mais batons escuros, deixem rosa, cor de boca e capriche mais na boca, né? Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.